há um lugar de descanso, há um lugar de refrigério, há um lugar de alegria, há um lugar onde não há distração, onde os nossos sonhos são trocados pelos sonhos do Senhor e esse lugar é nele. Porém, nós vivemos em um mundo agitado, um mundo que nos distrai, num mundo que acaba muitas vezes nos mexendo com a nossa mente, mexendo com o nosso ser, e nesse mundo agitado a gente vê o homem, o ser humano assumindo compromissos, ele com tantas coisas, né? O homem, ele assume compromisso com o seu corpo, assume compromisso com a sua saúde, assume compromisso com a sua família, assume compromisso com vida profissional, com vida financeira, com o crescimento próprio. E a cada dia que passa a gente percebe que ele cada vez mais vai assumindo compromissos com tantas coisas e cada vez menos vai assumindo compromisso com o que interessa, que é Deus e a sua palavra. Então, o que a gente gostaria de compartilhar, de falar é sobre isso, sobre esse tema que é tão importante para a Igreja do Senhor, que é o compromisso. Esse tema em que muitas das vezes nós não entendemos ele. E por que nós falamos não entendemos? Simples, porque nós não praticamos o compromisso, né? Nós não praticamos. Nós somos muito bons em praticar compromisso com tantas coisas, né? Mas nós não conseguimos, eu não sei se a palavra certa é não conseguimos, ou pode ser que nós não queiramos assumir o compromisso com o Senhor, né? Existem duas coisas que te fazem entender que você precisa lembrar do compromisso. Uma delas você fez lá atrás, né? Lá atrás você decidiu reconhecê-lo como teu Senhor e como teu Salvador. Um pouco depois você decide assim, a palavra diz que ensina que eu devo me batizar. E daí você vai lá e toma essa decisão e se batiza, né? E o interessante é que se você entende as coisas, você percebe que não é você que toma a decisão. O Espírito Santo que está trabalhando ali no seu coração, fazendo com que você caminhe por aquele caminho que vai te levar à salvação. E aí você vai e se batiza. Então aqui nós vemos você não entendendo a questão do compromisso, porque você já assumiu 2 compromissos com o Senhor no começo da tua caminhada com Jesus. 2 compromissos que você assumiu. E esses 2 compromissos, eles são a demanda de tudo o que deve passar e ocorrer na sua vida, né? Você assumiu que Ele é teu Senhor, ou seja, você falou para Ele assim, tu és o Senhor da minha vida, né? Eu quero reconhecer, eu reconheço isso, eu reconheço que tu és Senhor da minha vida, e eu reconheço que tu és o meu Salvador. Então, essa certeza ela tem que ser aparente na sua vida. Ela precisa ser aparente. Você já entendeu o senhorio de Cristo sobre você, você já entendeu a salvação, então isso tem que ser aparente. Isso tem que fluir, né? Como se fosse um rio jorrando de dentro de você, fluindo, e as pessoas percebendo essa diferença, né? Lembra que a gente falou semana passada da diferença daquele que é e aquele que não é? Essa é a distinção que Deus vai fazer do seu povo. Então você precisa fazer parte daqueles que são.
Esses 2 pontos, eles podem ser os pontos de partida para o compromisso que você assumiu com o Senhor, o primeiro compromisso, né? E sendo assim também pode ser ponto de partida para o seu chamado. Todos nós que estamos aqui, nós temos um chamado. E às vezes a gente fica pensando, qual é o meu chamado? Né? Você já ouviu muito isso, não ouviu? Você já não teve dúvidas assim? Qual será o meu chamado? Eu vou te dizer qual é o teu chamado. O teu chamado é servir ao Senhor. Foi para isso que você foi chamado. Quando a palavra diz qual é o meu chamado, falo do chamado de Deus, Deus te chamou para servi-lo. Simples assim. Ele não te chamou para ser apóstolo, não te chamou para ser profeta, não te chamou para isso, para aquilo, para aquele outro. Ele te chamou para servi-lo, para ser servo. É essa consciência que nós temos que ter. Aí nós sempre vamos nos colocar no nosso lugar. Nós sempre vamos ser pessoas humildes. Nós sempre vamos ser pessoas simples. Nós sempre vamos ser pessoas que consideram o seu irmão maior que você mesmo. A partir do momento que você entende que o teu chamado é ser servo, você foi chamado para servir. Para servir a Deus? Sim, mas como que eu sirvo a Deus? Servindo seu irmão. É assim que você serve a Deus. A única maneira que nós podemos demonstrar que nós servimos a Deus é servindo o nosso irmão. Então você precisa servir o seu irmão. Sirva o seu irmão e você vai estar servindo a Deus. Assim como a palavra ensina. Mas falando assim de compromisso, vamos ler um texto que está no livro de Eclesiastes. É pertinente que a gente fale sobre esse livro, porque a gente está lendo ele na semana, né? No capítulo 5 de Eclesiastes, do versículo 1 ao versículo 7, tem um texto bem interessante, bem... Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Vai aprendendo. 5 do 1 ao 7. Então tá bom. Vai aprendendo. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra. Tudo isso, por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demorar, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. São tantos os temas, né, que esse texto aqui pode trazer, são tantas mensagens, tantos sermões que dentro desses 7 versículos aqui podem ser elaborados. Mas aqui eu queria focar muito no compromisso, na palavra voto também, que é um sinônimo de compromisso, na palavra promessa, que é um sinônimo de compromisso. Então, o escritor aqui ele está exortando a nós não fazermos promessa sem cumpri-las, nós não fazermos votos sem cumpri-lo. E às vezes a gente mistifica e aprendemos num sistema religioso, né, que é algo muito místico, fantasioso com relação à palavra voto, mas é simples. O voto ele é compromisso e a gente está fazendo ele a todo tempo. Quando você assumir o compromisso,
no altar de viver com a sua esposa o resto da sua vida, você fez um voto. E se você quebrá-lo, pense que você vai irritá-lo. Vai irritar muito o Senhor. Quando você assume um compromisso de ir para academia, perder peso, para fazer bem para a sua saúde, né, você está fazendo um voto. Quando você, em tantas áreas, como a gente falou ali na área da saúde, no aspecto de família, no aspecto do trabalho, vida profissional, faculdade, tudo isso ali são compromissos que você assumiu ou assumirá na sua vida e vai cumprir, porque você é uma pessoa que cumpre voto, você é uma pessoa que cumpre compromisso. Agora, nós precisamos entender que há um aspecto mais elevado, que é um aspecto mais alto, há um degrau mais adiante com relação a essa palavra compromisso, que é aquele que nós temos com o Senhor. Então pergunto para você assim, se você tem compromisso com o Senhor, se você cumpre o voto que você fez quando você disse assim: Senhor, entra na minha vida, Senhor, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. E não é aquilo que se fazia, né? Venha para frente para aceitar Jesus. Não é isso que nos faz com que nós venhamos demonstrar que fizemos um voto com o Senhor. Não é isso. O voto é o fazer, é o cumprir, né? Eu preciso cumprir. Eu prometi que eu vou amá-la, respeitá-la na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, enquanto está novinha, né? Bonitinha, e quando fica mais velha, e enquanto o marido está jovem, fortão, e depois que ele fica mais velho, em todo o tempo, na velhice, na juventude, na velhice, sabe? Na saúde, na doença. Então você prometeu, e você está até agora sendo fiel em cumprir. Lembre-se que você prometeu também ser fiel a ela. Lembre-se que você prometeu ser fiel a ele. Então vá avaliando nesse nível raso, porque isso aqui é um nível raso, tá? Avalie o nível do relacionamento dentro do que nós estamos falando como um nível raso. Então vá avaliando nesse nível raso até onde você está cumprindo os seus votos. E depois disso nós vamos perceber se nós cumprimos ou não cumprimos o nosso voto com o Senhor. E cumprir o voto com o Senhor implica em várias coisas. Implica em vários pontos. A partir do momento que nós entendemos o compromisso, nós podemos aplicar o texto de Mateus 6,33, que fala: buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, quais são as ordens, né? Porque quando está no imperativo, a palavra, Jesus está falando, ele está dando uma ordem. Então ele está falando para você: busque primeiro o reino de Deus. Ele não está falando assim: você poderia buscar o reino de Deus, né, para que todas as coisas na sua vida se encaminhassem. Mas ele fala assim: busquem primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, muitas vezes nós estamos comendo pão de dores, não descansamos, não conseguimos dormir direito, não conseguimos, sabe? O extremamente rico, ele não consegue dormir direito, ele precisa de carro blindado, ele precisa de segurança, ele precisa que um carro forte carregue o seu dinheiro, ele precisa de tudo isso. Então você consegue imaginar uma pessoa assim dormir tranquila, deitar a cabeça no travesseiro e falar assim: hoje eu vou dormir tranquilo, hoje eu sei que eu não corro risco de ninguém vir invadir minha casa e roubar meu dinheiro.
Você consegue imaginar um homem rico com esse pensamento? Porque se ele tivesse esse pensamento, ele não ia precisar do guarda, ele não ia precisar do segurança, ele não ia precisar do carro blindado. Então, a segurança dele é nele mesmo e não no Senhor. Então, Jesus nos dá uma direção, ele nos dá ordens, ele nos dá... São mandamentos que ele nos dá. Então, busque o reino de Deus e toda a sua justiça. Aí nós entendemos que essa ordem diz respeito a um compromisso. Quando nós entendemos essa ordem, nós estamos percebendo que Jesus está propondo para nós um compromisso. Então, eu posso dizer que você não tem escolha. Por que você não tem escolha? Porque você já fez o primeiro compromisso. E você já testificou o primeiro compromisso quando você foi batizado. Então você já fez o primeiro compromisso e agora você assumiu o seu chamado, que é de servo. Então você assumindo o seu chamado, que é de servo, você entende que você não tem mais direito de escolha. Você não tem mais o livre-arbítrio, se é que ele existe, o que muitas pessoas falam, ele acaba quando você assumiu estar com Cristo. Então não tem mais. Não existe livre-arbítrio para o cristão. Você não tem mais direito de escolha. Desculpa frustrar os seus pensamentos, estourar os seus balõezinhos, mas você não tem mais direito de escolha. Por quê? Porque você assumiu que você é servo. Sabe a história lá do servo da orelha furada? Aquele que decidiu continuar sendo escravo do seu senhor? Esse é você. Isso é você. Assim como ele, quando foi até a porta da cidade com o seu senhor, e o seu senhor furou a orelha dele e botou aquela anilhazinha, sabe aquela anilhazinha parecida com a que tem em boi? Uma plaquinha numerada? Naquela plaquinha que ele recebia estava escrito assim: eu escolhi ficar com meu senhor. Então, da mesma maneira que aquela pessoa fez aquilo, você, quando você vai até as águas do batismo e mostra para todos o que você está fazendo, é como se você estivesse fazendo como aquele homem. Você escolheu ficar com o teu Senhor. Você conheceu Ele. Você conheceu Ele. Você tinha uma dívida a ser paga. Então Ele se torna o seu Senhor. Ele pagou a sua dívida. Agora, em um determinado momento, você vai lá nas águas e você fala assim: eu quero que na minha orelha esteja escrita: eu escolhi caminhar com meu Senhor. Então ali, se você tem palavra, né? Se você tem honra no que você fala, esse voto você não deve quebrar. Então você assumiu que você é escravo do Senhor, que você é servo do Senhor. Para ficar mais bonitinho, né? Vamos dar um sinônimo para a palavra escravo. Você é servo do Senhor. No livro de Lucas 4:4, nós vamos ver um dos maiores exemplos, eu acho que é o maior exemplo de compromisso, né? Vamos abrir lá em Lucas 4:4. Aliás, vamos ler Lucas desde o primeiro versículo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, e disse então o diabo a ele: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem.
e levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo e disse: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser, porquanto se prostrado me adorares, será tua. Mas Jesus lhe responde: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Então levou Jesus e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira daqui, porque está escrito: os seus anjos dará ordem ao seu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, também não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Agora, a gente percebe que Jesus ele rebate as artimanhas de Satanás com uma frase, e no início dessa frase tem duas palavras: está escrito. Ali nós percebemos a devoção e o compromisso que Jesus assume com Deus e a sua palavra. Quando nós assumimos um compromisso com o Senhor e somos firmes nesse compromisso, nada nos tira, nada é negociável, não negociamos o nosso compromisso com nada. Satanás oferece reinos a Jesus, oferece tudo o que um homem poderia na sua vida mundana ser preenchido, e Jesus não negocia com nada que Satanás oferece para ele em troca do compromisso que ele assumiu com Deus e a sua palavra. Então assim nós aprendemos como nós devemos nos firmes nas promessas que fizemos a Deus, manter-nos firmes nos propósitos que nós fizemos ao Senhor, manter-nos firmes nos votos e compromissos que fizemos com Deus. E eu te digo que você deve continuar fazendo compromissos, deve continuar assumindo compromissos, deve continuar assumindo e fazendo os seus votos com Deus. Algumas pessoas eu relacionei aqui que são exemplos de compromisso. Uma delas é Abraão. Lembra de Abraão? Abraão, o que aconteceu? Deus um dia o chama, não chama? E ele fala para Abraão assim: sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, sem saber direção, sem saber lugar nenhum, começou a caminhar e obedeceu a ordem do Senhor. Nesse momento, o Senhor está fazendo com ele, está o desafiando a um compromisso. E ele aceita o compromisso. Aí nós vemos em toda a caminhada de Abraão, todas as promessas que Deus fez para ele, tudo o que aconteceu e a consequência dele ter permanecido no compromisso que ele fez com Deus. Então há uma consequência que vai recair sobre você se você cumpre o voto, se você cumpre a promessa, se você cumpre o compromisso, se você aceita o desafio. Sabe? Noé também, percebemos Noé ouvindo o chamado de Deus e recebendo no seu coração e aceitando. E você percebe que todos esses homens, eles, quando a gente vê o compromisso que eles assumem com o Senhor, parece algo muito estranho, é incomum. Imagina que eu vou ouvir uma voz, ou eu sinto Deus falando no meu coração: sai, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e você sai assim, sem rumo, até Deus falar. Ou
eu preciso que você construa uma arca, e essa arca tem que ter uma medida que caiba todos os animais da terra, um casal de cada, 2 casais de cada, de um e um casal de cada de outro. Então, porque a minha ira se esgotou e eu vou acabar com toda a terra. Então junta a tua família, anuncia isso. Se alguém se arrepender, que venha junto, mas junta a tua família e fala isso. E foram muitos anos construindo aquilo. Muitos anos. E o povo olhando e passando, por que será que esse homem está cortando essas toras? Por que ele está empilhando uma com a outra? Por que ele está fazendo essa casa gigante que parece um barco, um navio? Absurdo. Sabe, responder ao chamado do Senhor e assumir um compromisso com Ele é algo absurdo. É algo que você não é concebível para a mente humana. É algo que não combina com as coisas da terra. É algo que não combina com uma proposta de emprego. É algo que não combina com, sabe? Com nada que tem aqui nessa terra. Não combina. É estranho. É ao contrário do que você imagina. Sabe? Ao contrário. Deus nunca vai assumir com você o compromisso e te chamar assim para ter um avião a jato, te chamar para ter uma mansão. Não é essa a ideia do chamado. Não é. A gente vê também o chamado ao compromisso de Josué, e que em um determinado ponto da vida dele ele fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o chamado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a resposta que eu vou dar para Deus. Essa é a resposta que você tem que dar para Deus, a mesma de Josué, a mesma de Noé, a mesma de Abraão. É uma combinação de coisas que faz de nós pessoas estranhas. É uma combinação de coisas que faz de nós pessoas esquisitas. Eliseu, quando é chamado também, o que ele faz? Ele fala assim, a palavra nos mostra Deus vindo a ele através do profeta Elias e chama ele para o compromisso. Deus quer ter um compromisso contigo, Eliseu. Eliseu fala assim, eu vou em casa e vou falar com os meus pais ali e já volto. Foi e voltou, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou queimar o meu arado e vou matar os meus bois, porque eu não quero nada dessa terra que me faça voltar para trás. Eu não quero nada dessa terra que me faça pensar em desistir do compromisso que eu assumi com o Senhor. Quando Eliseu faz isso, ele está querendo dizer que ele abriu mão de tudo para assumir um compromisso com o Senhor. Tudo que Eliseu tinha era aquilo, era aquela junta de bois e aquele arado. Tudo que ele tinha era aquilo. Aquilo era o ganha-pão dele. Aquilo era o que dava dinheiro para ele. Aquilo é o que alimentava a sua família. E às vezes a gente pensa assim, mas o Senhor, ele se agrada de que cuide da família. O Senhor, ele se agrada que eu trabalhe, que eu faça isso, que eu faça aquilo. Será que o Senhor não se agradava que Eliseu trabalhasse? Porque Eliseu servia o Senhor. Ele não era um ímpio, ele não era um gentil naquela época. Ele era um judeu temente. Aliás, Deus assume compromissos com pessoas tementes, piedosas. E será que não agradava a Deus o que ele estava fazendo? Será que? Claro que agradava. Mas não é
Porque uma coisa que eu faço agrada a Deus que Ele não vai requerer de mim em um momento da minha vida. Pode ser que lá na frente Ele devolva. Mas entendendo o compromisso, entendendo que isso implica em fé, e entendendo que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que é sem fé? Sem fé é um barco. Sabe o que é ter fé? Ter fé é um barco sem âncora. É um barco que se deixa levar pela maré, entendendo que vai encontrar um lugar seguro para aportar, sem depender do seu conhecimento marítimo, sem depender da sua inteligência como perito daquele barco. Talvez você pense assim, mas só homens, né, que assumem compromissos, né? Não. Eu posso falar de Débora também, que assumiu como juíza de Israel batalhar contra um exército gigantesco e ao lado de Baraque conseguiram vencer a batalha. E a palavra diz nessa história que quando o exército veio, dava para ouvir a terra tremer com o som dos seus carros de ferro. A gente às vezes pensa que assumir um compromisso com Deus vai ser algo tranquilo. Ou a gente acha assim, se não for tranquilo eu não quero. Mas não vai ser algo tranquilo. Você vai ouvir o chão tremer ao som dos carros de ferro que o inimigo virá contra você. Assumir um compromisso com o Senhor não é simplesmente eu vou fazer a vontade de Deus. Você vai fazer a vontade de Deus, mas os demônios vão fazer a vontade do diabo contra você também. Estamos em guerra. Eles vão permanecer lançando setas sobre você. Eles vão permanecer lançando flechas sobre você. Flechas de dúvida, flechas de falta de fé, flechas de desânimo, flechas de pecado. Ele vai lançar, vai continuar lançando as mesmas flechas. Você já deveria estar escaldado e sabendo que a inteligência deles é limitada. É as mesmas flechas que eles vão lançar. Mas sabe do que os demônios te chamam? De tolo. Sabe por quê? Porque eles lançam as mesmas flechas e você continua caindo nelas. Você continua sendo atingido por elas. Pelas mesmas flechas. E nos mesmos lugares. Deus te deu a condição de ser revestido de uma armadura, como está escrito em Efésios capítulo 6, e você não a vestiu. Por quê? Porque você está sendo atingido nos mesmos lugares. As setas, lanças, flechas inflamadas vêm sobre você e te atingem. E você busca ser curado, busca remédio para aquele ferimento, você se cura, se restaura, fica forte, e aí de repente outra flecha no mesmo lugar. Então a Débora assumiu o compromisso e falou: nós vamos contra eles. Imaginou? Assim, uma mulher fala: não, nós vamos contra eles. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Outros são os discípulos que assumem o seu compromisso quando Jesus os chama. Jesus vai à beira do mar, encontra Pedro, Tiago e João e fala assim: vem comigo que eu quero fazer de vocês pescadores de homem. Para de pescar peixe, porque isso aí não vai dar lucro para vocês. Entendeu? Pegou? Para! Larga as redes aí.
Eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Pescadores de homens. Então nós vimos esse ponto de compromisso. O primeiro compromisso que nós fazemos é com Deus e a sua palavra. Se você quiser anotar para ler em casa, Salmo 119, do 97 ao 106, Davi fala muito bem sobre compromisso com a palavra. Ele fala que ele medita nela de dia e de noite. Às vezes nós temos dificuldade de separar 15 minutos para meditar, e não para meditar, para simplesmente ler. Sim ou não? Fala a verdade. Nós temos dificuldade de assumir um compromisso de 15 minutinhos. E se você tiver uma leitura dinâmica, dá para você ler uns 2 capítulos em 15 minutos, tranquilo. E se você ler 2 capítulos por dia, em 15 minutos, em 1 ano e 3 meses, você leu toda a Bíblia. Só que não é só 15 minutos que Davi fazia. Ele falava, eu medito nela de dia e de noite. Sabe o que é meditar de dia e de noite no nosso dia a dia? Sabe o que é assumir esse compromisso com Deus e a palavra dele, no nosso contexto? É você acordar de manhã e ler a palavra. A primeira coisa que você deveria fazer é acordar de manhã e ler a palavra. Esquece o Instagram, esquece o Facebook, esquece o YouTube, esquece, sabe? Esquece seu marido, esquece sua esposa. E pega a palavra e vai meditar nela. Se você aprender a meditar na palavra, você vai ficar 20, 30 minutos em um versículo, meditando nele. Tentando entender o que ele queria dizer. O que o Senhor quis dizer com isso. Sabe qual é o menor versículo da Bíblia? É um versículo que está escrito assim, e Jesus chorou. E talvez você, nesse versículo, você fique 1, 2, 3 horas meditando, tentando entender o que ele quis dizer com isso. Por que ele chorou? Para quem que ele chorou? Qual era o propósito dele ter chorado? Então, o compromisso com Deus e a sua palavra, ele gera conhecimento de Deus. Ele gera conhecimento de Deus. Temos como base a esse ponto o capítulo 17, no versículo 3 do livro de João, que fala assim, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então gera conhecimento de Deus quando nós assumimos compromisso com Ele, a sua palavra. Vai gerar em você conhecimento de Deus. Você vai conhecê-lo. Como você vai conhecer a Deus? Se não for pela sua palavra. Como você vai conhecer um carro se não for pelo manual do carro? Só conhecemos ao Senhor pelo manual que Ele nos deixa, pela sua palavra. Não há como. Isso gera também proximidade dEle. Nos aproxima de Deus, conhecê-lo, assumir o compromisso com Ele. Temos Tiago 4,8 que fala assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Então se aproximem de Deus. E com essa aproximação, limpem as suas mãos e purifiquem o seu coração. Compromisso com Deus, a sua palavra gera aproximação também. Também gera aliança.
Hebreus 8:6 está escrito: agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Então gera aliança. Compromisso com o Senhor e a sua palavra gera aliança. E o compromisso com o Senhor e a sua palavra, por fim, gera também intimidade com Ele. Em João 17, 22 e 23 está escrito: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu nele e tu em mim, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Agora minha pergunta para você é essa: o mundo sabe que Jesus foi enviado por conta da sua vida? O mundo sabe, através de você, que Jesus foi enviado? Ele vai saber quando você entender esse compromisso de unidade, de intimidade. Ou seja, você é um com Ele, mas também você é um com o seu irmão. Sabe, você não fala mal do seu irmão, você não critica o seu irmão, você não julga o seu irmão, você não traz contenda entre um irmão e outro. Ou seja, você é unido, a dor dele é sua dor, a vitória dele é sua vitória, às vezes as falhas, as derrotas que ele sofreu são as suas. O segundo ponto é compromisso com a obra de Deus. Eu vou ser mais rápido, porque senão não vamos ter tempo. O segundo ponto é compromisso com a obra de Deus. Sabe? Não dá para você dizer que você tem compromisso com Deus se você não tem compromisso com a sua obra. Você não foi. O teu chamado não foi para servir a Deus sentado num banco aos domingos pela manhã ouvindo uma palavra boa. Esse não foi o seu chamado. Sabe, o seu chamado foi para ter compromisso com o Senhor, compromisso com a sua palavra, compromisso com a sua obra. Jeremias 48:10 fala assim: maldito é o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Você foi chamado para o trabalho do Senhor. Se você não foi, você tem que apagar os 2 primeiros pontos lá na frente que a gente falou no começo. Você risca aqueles 2, aí você não foi. Mas você foi chamado para o trabalho do Senhor. Agora, você foi chamado, cuidado, porque maldito é aquele que faz com negligência o trabalho do Senhor. Em Hebreus fala assim, 10:25, não deixem de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procure encorajá-los, encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia está se aproximando, então você encoraja um ao outro, sabe quando Paulo fala assim, cantando cânticos, salmos e hinos. Às vezes nós queremos nos reunir para comer uma pizza e falar besteira. E para mim já não serve. Não serve. Eu não consigo ficar 5 minutos ouvindo assunto secular. Desculpa, mas eu não consigo. Porque esse não é meu alvo mais. Eu não quero mais ficar pisando na terra só. Eu não quero. E você deveria também não querer. Você deveria buscar conhecimento do Senhor ao ponto de a tua sede ser falar do Senhor. Ali estão falando do Senhor, eu quero ficar ali. Sabe? Porque se você busca as coisas do mundo, você cheira mundo. O teu cheiro é do mundo. O que exala de você é do mundo. Se você busca as coisas do Senhor, o que vai exalar, o perfume, o bom perfume, vai exalar de você. Em 1 Pedro fala assim, 3:21, Pedro fala assim, isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não
a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. É esse batismo que salva vocês. Não é aquele das águas lá, sabe? Aquele é só confirmação. Mas o batismo que salva vocês é a ressurreição do Cristo Jesus. O compromisso da consciência, da boa consciência que vocês assumiram com Ele. Boa consciência, não pensa mais coisas maliciosas, não brinca mais de coisas maliciosas, não cobiça mais coisas maliciosas. A boa consciência que você assumiu com Ele na ressurreição dele. O batismo que te salva. Veja, cristãos sem compromisso nas igrejas dos nossos dias é mais comum do que parlamentar investigado na Lava Jato, sabia disso? É mais comum. Aqueles homens que assumiram compromissos e não cumpriram, na igreja tem mais do que lá. Na igreja existe mais do que lá. Se você assumir um compromisso para esse reino, siga em frente e dê o seu melhor até o fim, até o final. Até o final, você assumiu. Então não dá para olhar para trás. Sabe? Aquele que lança a mão no arado, ele não, se ele olhar para trás, ele não é digno de estar no arado. Ele tem que ser tirado. Você lançou a mão no arado. Quando lá atrás Jesus veio para você e falou assim: pega esse arado, você quer pegar esse arado? Você falou: eu quero. Não dá para olhar para trás, senão você não é digno de estar no arado, não dá. É compromisso. Compromisso, ele é a palavra, a tua palavra, a palavra que você deu. Ela tem que ter muito valor. Sabe, ela tem que ter muito valor. Ela tem que dizer respeito ao teu nome. Ela tem que ter valor, você assumiu, ainda que doa, ainda que custe, ainda que te dê prejuízo, é a tua palavra, você assumiu. Sabe? Em algum momento do seu ministério, um ouvinte disse a Jesus que o seguiria, mas pediu para ir e se despedir dos seus familiares. A isso, o mestre respondeu que não devemos olhar para trás na hora do chamado. E há uma coisa em particular em todas as pessoas que assumiram compromisso. Deus os chamou. Ah, mas como que eu sei que Deus os chamou? Eu não ouvi a voz de Deus, eu não ouvi. Eu estou dizendo para você, Deus os chamou. E se até agora Ele não te chamou, eu te digo, Deus está te chamando. É isso que você queria ouvir? Ok. Anota a data de hoje. Deus está te chamando. Larga as redes e venha. Queima o arado e venha. Assuma a boa consciência em Cristo Jesus pela sua ressurreição e venha. Se alguém quer arar a terra em linha reta, ele não pode olhar para trás. Sabia disso? Isso era um dos pontos pelos quais os aradores de terra eles eram avaliados. Eles tinham que arar em linha. E o arado não é como o nosso, que tinham 4, 5, 10, 15 pratos alinhados. Era uma faca que se enfiava na terra. Então, ele tinha que olhar para frente, porque ele tinha que traçar uma linha. Se ele ficasse a todo instante olhando para trás, aquele arado ia sair torto. Ia haver partes da terra que iam ficar duras e não iam ser férteis para o plantio. Então não se dá para olhar para trás. Sabe? Não se dá para olhar para trás. Se há uma forma de demonstrar empenho, a obra de Deus é por meio do foco. Você precisa ser focado, sabe? Nós focamos em tantas coisas e não focamos no que Deus propõe para nós. Sabe? Nós não focamos no que Deus propôs para nós.
Se falar para você de reunir para orar, lá no teu interiorzinho você não quer. Se tiver se for cancelado, vai ser bom. Se surgir um outro compromisso, melhor ainda. Se surgir uma viagemzinha, melhor ainda. Vamos ter aí 7 dias de jejum e oração consecutivos. E você, para não desagradar o seu líder, para não desagradar as pessoas, você vai, tá bom. Lá no fundo você não quer. Aí nessa data alguém te fala assim, tem 2 vagas no carro pra gente descer pra praia. O que você faz? Não precisa me falar, não. Tem um texto de Abacuque que fala que Deus manda Abacuque escrever a mensagem num lugar e numa placa, em algum lugar bem grande, para que todos aqueles que passem por ali, ainda que passem rapidamente, enxerguem, né? Até ali, se nós fôssemos imaginar, seria o primeiro outdoor da história, né? O Abacuque foi o inventor do outdoor. Porque Deus fala para ele, escreva em tábuas o que eu vou te falar e ponha em um lugar de destaque para que todos os que passem por ali enxerguem, ainda que passem rapidamente. Aí Abacuque obedece ao Senhor. Ele ouve a voz do Senhor e obedece ao Senhor. E às vezes, olhando isso, a gente pensa, pode parecer algo tão simples, né? Mas Deus me mandou escrever um negócio na placa, fincar lá na beira da estrada e só? Não importa o que Deus vai ordenar você a fazer. Importa é que você obedeça, que você cumpra o voto, que você assuma o compromisso com Ele. Da mesma forma, Deus quer agir conosco. Se você deseja demonstrar compromisso com Deus, porque parece clichê, não parece? Compromisso com Deus, boa. E aí você não demonstrar compromisso com a sua obra. Não existe compromisso. Não existe. Compromisso com a obra do Senhor nos gera crescimento em nós. Efésios 2:21 fala, no qual todo edifício é ajustado e cresce e torna-se um santuário santo ao Senhor. Gera responsabilidade. Provérbios 9:12 fala, se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerás consequências. Em João 5,17 fala assim, Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Responsabilidade. Trabalho diz respeito à responsabilidade, e essa responsabilidade é gerada pelo compromisso que você assume com a obra de Deus. Em João 9,4 está escrito, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Simples, você lê, entende e obedece. Gera temor, 2 Samuel 6,9. Quando Davi obedece ao Senhor, e ele já caminhava com o Senhor, Davi já era rei.
e Deus manda ele buscar a arca, ele vai e busca a arca em um determinado ponto da caminhada, usar, vendo que a arca ia pender por causa da era que estavam passando, e ele vai e toca na arca e ele morre ali, ele é fulminado naquele lugar ali. E ali é algo muito interessante que fala que Davi teve temor, Davi sentiu temor. Ele sentiu medo de Deus por causa daquilo, porque ele não estava fazendo o que tinha que ser feito da maneira correta. Sabe? Você percebe que uma coisa vai gerando outra e vai nos edificando, vai nos dando crescimento? Assumir compromisso com a obra vai gerar em você temor. E o temor é bom. O temor te protege. A ciência já diz que o medo é um sentimento de proteção. É um instinto humano que faz com que ele seja protegido. Se alguém falar para você que vai te jogar dentro de uma jaula com 10 leões, e pergunta se você aceita ou não, você vai dizer que aceita ou que se não aceita? É lógico que você não aceita. Por quê? Porque você tem medo. Eu tenho medo daqueles leões. Eu não vou entrar lá dentro porque eles vão me devorar. E o medo, ele é um sentimento que te protege. E o temor a Deus é um sentimento que gera proteção sobre você. Sabe por quê? Porque se eu temo a Deus, eu não vou pecar. Eu não temo ao pecado. Eu não peco porque eu temo ao pecado. Eu não peco porque eu temo ao diabo. Eu não peco porque eu temo as consequências do pecado. Eu não peco porque eu temo ao Senhor. Então quer dizer que se eu peco, eu não temo ao Senhor. Eu preciso gerar em mim esse temor. E esse temor vai ser gerado pelo compromisso que eu tenho com a sua obra. Davi assumiu um compromisso com a obra do Senhor, e nesse compromisso ele percebeu que algo deu errado. E isso desperta nele o temor. Quando temos um compromisso com ele, entendemos também que no final disso nós vamos assumir um compromisso com a sua igreja. O próprio Davi, ele fala assim nos Salmos que para ele era mais importante estar um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Sabe qual que é o dia mais esperado para mim? É o domingo de manhã. Porque eu estou nos átrios dele. Há uma atmosfera nesse lugar que transforma isso aqui nos átrios do Senhor. É um lugar onde a igreja se reúne. É um lugar onde o seu povo está reunido. É um lugar onde há comunhão entre os irmãos. Então, esse dia tinha que ser o dia. Sabe? O dia. O dia em que o próprio salmista fala assim: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando você está na sua casa, e às vezes o seu marido não fala, às vezes a sua esposa não fala, mas tem lá um jovenzinho inocente que olha para cima e fala assim: mamãe, vamos à casa do Senhor. Olha para cima e fala: papai, mamãe, parem de brigar e vamos orar a Jesus. Parem de brigar e vamos adorar a Jesus. Vamos cantar para Jesus. Às vezes é necessário que Deus use anjos para nos falar, para que a gente perceba a alegria que temos que sentir. É impressionante o número de pessoas que acham que para ser um cristão saudável não é mais necessário ir à igreja, ou ser a igreja porque são igreja. Pensam que a intimidade com Deus está desligada da vivência do templo. Seu compromisso com Deus exige que você tenha compromisso com a igreja de Deus. Ela é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então pense, quando você vai ter compromisso, quando você vai ter comunhão com o corpo de Cristo, sabe com quem você vai ter comunhão? Com a noiva do Cordeiro, com a esposa de Cristo. Você assumiu o compromisso de ser amigo do noivo. Sabe quem que é o amigo do noivo? É aquele que cuida da noiva enquanto o noivo não...
Então é isso que implica pacto, isso que implica compromisso, isso que implica voto, isso que implica promessa. A palavra do Senhor Isaías fala assim que Deus fala através de Isaías para o povo de Israel: eu vos escrevo essas coisas para que vocês saibam, entendam, creiam e entendam. Para que vos escreva essas coisas para que creais, saibais e entendais. E esse é um versículo chave que nos traz um alinhamento e um ordenamento de pensamentos para que a gente possa chegar a pôr em prática as coisas que aprendemos em relação a Deus. E nós cremos no que Deus fala, aí depois Deus nos dá sabedoria e nós sabemos disso e depois nós entendemos o que Ele nos falou. E a partir do momento que você entende, você vai pôr em prática. Não há como você não pôr em prática algo que você não entendeu. E a ideia de Deus é que você entenda o compromisso que você tem com o Senhor. Essa é a ideia. Isso, você só vai poder dizer que você tem um compromisso com Ele se você tem um compromisso com a sua palavra, se você tem um compromisso com a sua obra e se você tem um compromisso com a sua igreja. Porque a igreja está na terra. A igreja foi estabelecida na terra. O Novo Testamento ele fala sobre a igreja. O Novo Testamento ele fala sobre a história da igreja. Se você abrir o livro de Atos e for até o final de Gênesis, você vai ver que ele começa com uma igreja e termina com uma igreja. Então, a gente tem que restaurar e trabalhar em cima desses princípios que foram quebrados por nós. Sabe? Então, entenda isso. Põe em prática e você vai ser abençoado e vai abençoar os seus irmãos. Amém? Deus abençoe vocês.